E aí, pessoal? De volta? Vamos voltar? De onde paramos? Tem alguém aí? Então vamos lá. Bom, nossa aula agora é controle de qualidade de medicamentos e cosméticos. Uma disciplina que teria aula prática, né? Vai ter, né? Vamos ter, né? Então são só 8 unidades. Vocês tiveram a terceira liberação de unidades nessa semana. A prova de vocês são só 4 unidades. Exatamente a metade, né? Vamos ver a data da prova. Deixa eu ver como que ficou. 7º período. Garantia de qualidade de medicamento. 22 de abril. Tem tempo ainda, né? Um mês ainda para a prova de vocês. Ok? Até segunda-feira, né? Ou seja, no final de semana, né? Que amanhã já é sexta. Eu vou lançar para vocês a atividade avaliativa. E aí, para vocês me entregarem aí até a data da prova. Beleza? Show? Tranquilo? Alguma dúvida com relação a atividades, conteúdo, alguma coisa ou não? Nada não? Então vamos lá. Na aula passada, nós paramos estava falando de metodologia avaliativa, estamos falando de controle de qualidade de medicamentos não estéreis, né? Só para vocês lembrarem, ó, a gente está lá nos 20. Estamos falando de controle de qualidade microbiológico, falamos do físico-químico, e agora estamos falando do microbiológico. O microbiológico é dividido em estéreis e não estéreis. Estamos falando sobre os não estéreis. Parei aqui. Controle de qualidade microbiológico, pessoal, é crescimento em meio de cultura, em placa, né? Então, a farmacopeia, ela preconiza 2 meios de cultura, que a gente vai ver aí, ó, chamado de meio 1 e meio 2. Agar-caseína, soja, meio 1, para crescimento de bactéria. Agar-saburodextrose, chamado de meio 2, para fungos, tá? Bolores e leveduras. Temos aí os meios de enriquecimento, como caseína, soja, infusão de cérebro e coração. Meios para contagem total de micro-organismos, que é o que a gente utiliza, tá? A gente vai fazer mesmo. Claro que a gente faz contagem e identificação, né? Porque apesar de muitas vezes o medicamento, a matéria-prima, ele respeitar o limite de tolerância de fungos e bactérias, a gente tem que analisar quais fungos e bactérias estão presentes ali, porque a gente não pode ter nenhum patogênico. Então não adianta só a gente contar, fazer a contagem. Uma vez que a gente precisa também de identificar, né? Identificar quais são, né, os fungos e bactérias presentes ali, né, se não oferecem risco. Temos o meio 1, que é o caseína, soja, agar nutritivo, para análise de fungo e bactéria. Saburodextrose, que é o meio 2, batata dextrose, específico para pseudomonas, agar-cetrimida, agar para detecção de fluoresceína, agar infuso de cérebro e coração. Meios específicos para Staphylococcus aureus, Vogel-Johnson, desoxirribonuclease, salmanitol vermelho de fenol. Estou tirando aqui, tá, pessoal? Os microfones abertos.
para a gente não ter interferência no som. Passei aqui. Passamos, vamos lá. Específico para salmonela, agar verde brilhante, caldo digesto pancreático de caseína, lisina ferro, tríplice açúcar ferro, que é o TSI, também usa muito para salmonela, citrato de Simmons, para E. coli, para análises aí de coliformes, né? Agar McConkey, peptona ferro, eosina, cloreto de metionínio, tríplice ferro, Simmons. Alguns se repetem, né? Eles são meio específicos, mas não são assim tão específicos, né? São específicos, mas não são exclusivos, né? Para crescimento de um tipo de micro-organismo só. Meios para pesquisa de clostrídeos. Agar seletivo para clostrídeos, caldo tioglicolato. Coloração de grã. É outra coisa de suma importância para análise microscópica. Bom, vamos lá. Ó. Eu faço isso aqui. Ó. Meio para contagem de micro-organismo. Vou contar fungo e vou contar bactéria. Eu vou usar caseína soja 1 para contar bactéria. Vou usar saborrodextrose, que é o 2, para contar fungo. Bolor e levedura. Aí depois, cresceu. Pego lá. Vocês fizeram prática de microbiologia, não fizeram? Perguntando porque vocês estão no 7º agora, período passado vocês estavam no 5º, deu tempo de fazer prática de micro? Fizemos sim. Então vocês fizeram... Era uma metade da sala só, muita gente não fez. Fez não. Foi período passado? Fez. Acho que era 19 alunos que fizeram. Foi num período passado? Foi. Gente, achei que era lá no 3º período. Então é a disciplina do 6º? É. Uma pena. Chegou a 19, não, Cíntia. Foram bem pouquinhas pessoas mesmo que conseguiram fazer a prática. É uma pena, né? Microbiologia é base. Se a gente tivesse, por exemplo, a aula prática agora, provavelmente a gente vai ter, né? Eu não acho que vai ficar fechado do jeito que está, lockdown geral aí de comércio, restrição, né? De comércio, academia, aula presencial. Eu não acho que em Manhuaçu vai ficar, não. Isso é assim, porque eu tenho visto outros municípios, outras conversas, só se o Estado obrigar mesmo a que os municípios façam adesão a essa onda roxa e continue. Parece que até agora o decreto daqui do município de Manhuaçu é até dia 4 de abril, né? Outros municípios já começaram a prorrogar por mais tempo. Vamos torcer para a gente voltar com toda a segurança, claro, né? E para a gente ter nossas aulas práticas de volta, são muito importantes. Se a gente voltar, a gente vai fazer essas análises, tanto crescimento em placa de Petri, utilizando o meio de cultura. Eu pego o meio de cultura, a gente coloca a amostra lá com a bactéria, coloca isso para crescer lá na estufa bacteriológica. Depois que crescer e formar as colônias, a gente faz coloração de grã. Normalmente, a gente não faz coloração de grã na aula de controle de qualidade. A gente faz só contagem. Justamente porque vocês já fizeram isso lá na disciplina de micro. Fazem urinálise, né? Mas, como vocês não fizeram ainda, ou só uma pequena parte da turma, às vezes vale a pena fazer uma aula rapidinho, né? Coloração de grã é simples, rapidinho, fácil. Eu agrego isso na aula de vocês aí. Vamos torcer para a gente voltar. Permite realizar a diferenciação dos grãos positivos em azul, dos grãos negativos em vermelho, né? Através de fixação, pega a placa, coloca lá um líquidozinho, a bactéria ali dentro, né? Coloca uma gotinha de salina, pega um pouquinho da bactéria que está lá no meio de cultura e passa ali. Depois você fixa, né, no calor, né, para ela ficar sequinha. Aí você vem com cristal violeta, trata com sal iodado, vai ter uma descolorização, você vem com safranina. E aí a gente vai descobrir se é positivo ou negativo. Se descolorir e depois colorir com a safranina no final é grã negativo. Se não descolorir e continuar com a cor do cristal violeta é grã positivo. Não é isso? Foi o que vocês aprenderam? Quando a gente coloca cristal violeta, todas colorem de azul, de azul arroxeado.
Mas as gramas negativas, quando eu faço descoloração delas ali, com álcool iodado, né? Ela descolore e depois ela colore com a safranina por último. A gram positiva ela não descolore, então não adianta eu colocar safranina, que ela já está corada com cristal violeta, ela vai continuar azul escuro. Técnica, com a alça de, isso que eu falei aqui de vocês, com a alça de platina esterilizada em chama, coletaram uma gota de água no centro de uma lâmina de microscópio, coletaram um fragmento de colônia microbiana, espalhar em movimentos circulares junto com a água, secar ao ar, cobrir com solução de cristal violeta, aguardar 1 minuto, lavar com água corrente, cobrir com Lugol, aguardar por 1 minuto, Lugol é solução de álcool iodado, né? Lavar com água corrente, aí você vem descorar com álcool ou com álcool cetona, lava novamente com água corrente, cobre a lâmina com solução de fucsina, 30 segundos, seca. E olha no microscópio com objetivo de imersão. Então, como é que ficou? Em gramas positivas, aquela colóide violeta, o componente majoritário é o peptidoglicano aí, né? Que a gente tem, que vai colorir 90% aí do peso da parede, que vai colorir com cristal violeta de roxo. O que não acontece nas gramas negativas. Elas não têm aquela fixação, porque não tem aquela camada externa ali de peptidoglicano, né? A contagem de micro-organismos viáveis total. Na farmacopeia, esse ensaio é chamado de contagem de micro-organismos viáveis totais que não necessitam cumprir com o teste de esterilidade. Capaz de determinar o número total de bactérias e fungos presentes em produtos e matérias-primas não estéreis. Determinação que pode ser realizada por 3 métodos. Filtração por membrana, contagem em placa e tubos múltiplos. Como que é a filtração por membrana? Só dá para fazer com substâncias solúveis em água, né? Porque a gente vai ter que solubilizar, ó, pega a amostra, solubiliza em tampão fosfato, observem que eu tenho uma diluição 10, 1 para 10. Aí a gente fala 10 a menos 1, ó. 10 em 90, quer dizer que no final eu vou ter 10 gramas em 100 ml total aqui. Né? 10 ml em 90 ml vai dar 100 ml. Aí eu tenho a solução 10 a menos 1. Essa 10 a menos, eu faço a mesma coisa depois. Essa 10 a menos 1 eu diluo de novo para 10 a menos 2. Ó. Estão vendo? Para mais 90. No final eu vou ter 1 em 100. Né? Eu tenho 10 em 90, depois eu vou ter de novo 10 em 90, vai dar 1 em 100, que é a diluição de 1 para 10 a menos 2. Aí eu venho, ó, com tudo isso aqui estéreo, monto uma filtração esterilizada com uma membrana filtrante muito microporosa, de forma que o líquido passe e as bactérias ficam presas aqui, ó. E aí eu pego essa número 3 aqui, que é a minha membrana filtrante, microporosa, e põe ela para crescer no meio 1, 30, 35 graus Celsius, né, por 48 horas, para ver se cresce bactéria, e no meio 2, de 20 a 25 graus Celsius aí por 5 dias, para ver se cresce fungo. Ok? É o que a gente faz. Bactéria, normalmente, a gente deixa 24, 48 horas, é um tempo menor, e fungo, como demora um pouco mais para crescer, a gente deixa aí 5, 7 dias, né? Depende muito do meio de cultura e do tipo de análise que está sendo feita. A nossa está padronizada pela farmacopeia, tá? Filtração por membrana, utiliza a membrana de nitrato de celulose ou acetato de celulose, com porosidade igual ou inferior a 0,45 micras, né? Micrômetros. O equipamento para filtração e as membranas devem estar esterilizadas, não pode estar contaminada, pode ter bactéria ali presente já, antes de você começar o processo. Transferir 10 ml ou quantidade que represente 1 grama da amostra para o sistema filtrante. Filtrar, lavar a membrana 3 vezes com solução salina estéril. E transferir para uma placa contendo meio 1 para bactéria e meio 2 para fungo. Então, o meio 1, 4 dias, essa é a padronização da farmacopeia brasileira, tá? Incubar as placas em meio 1 por 4 dias, que é crescimento de bactéria.
E o meio 2 a 20, 25 graus Celsius por 7 dias. Então, assim, é um tempo maior, até porque a gente está definindo contagem. Então, a gente deixa crescer mais, porque a gente vai contar colônias depois, né? Vamos liberar aí o resultado no final, comunidade formadora de colônia por ml ou por grama. Então, a gente segue à risca o que está definido na farmacopeia brasileira. Nosso objetivo não é só ver se vai crescer, mas ver o quanto vai crescer. Então, a gente deixa bactéria por 4 dias, fungo por 7 dias, ok? Se você só fazer uma identificação, ver se vai crescer, com 48 horas você já tem um crescimento bacteriano satisfatório para esse tipo de análise. E fungo por uns 5 dias já é o suficiente para observação de crescimento. Agora, para contagem, para você ver se vai mesmo, ver a necessidade ali de reprovar o produto ou não, né? A gente vai fazer uma contagem, uma análise quantitativa, é até diferente, não aqui nesse caso, tá? Mas a próxima técnica que a gente vai ver é um pouco diferente do que vocês estudaram em microbiologia também. A contagem deve ser inferior a 100 unidades formadoras de colônia por ml. Caso exceda, realizar nova diluição. Senão fica difícil para você contar na placa. A gente conta, né? Chega uma hora que fica difícil. Isso aqui é o mesmo que está lá, ó. Aquele mesmo desenho com os nomes, copo de filtração, membrana filtrante, que é a membrana que vai lá para a placa com o meio e vai incubar para fazer a contagem. Esse método é o método que a gente faz em aula prática, é o método mais simples. E é um método... Existem 2 métodos, né, que a gente faz contagem em placa. Que a gente faz crescimento bacteriano em placa. O método pour plate ou o método de estria em superfície. O estria em superfície, streak plate, vocês devem conhecer, que é aquele que você pega a bactéria e faz uma estria, um zigue-zague assim na placa. Foi isso que vocês fizeram na aula prática? Foi? Foi. Esse é o método de estria. Esse é para observação de crescimento, é um método mais qualitativo. Agora, como a gente vai contar, a gente usa esse método aqui, ó, chamado de pour plate. Então, o que é o pour plate? O pour plate eu não faço estria. Eu coloco o meio líquido junto com a amostra líquida. Eu misturo tanto o meio de cultura quanto a amostra. No método da estria, você pega a placa de cultura já solidificada e risca, né, a superfície do meio de cultura. Esse é o método de estria. No pour plate, não. No pour plate, a gente coloca a substância líquida, a amostra líquida, e coloca o meio de cultura também líquido e homogeneiza e deixa crescer em toda a extensão, profundidade do meio de cultura. Ok? Faço aqui a primeira diluição 10 a menos 1 e vou diluindo. Ó. Essa é a 10 a menos 1, eu diluo mais para 10 a menos 2, mais para 10 a menos 3, mais para 10 a menos 4. Né? Eu vou tendo diluições sucessivas, ó, até a 10 a menos 4 aqui. Primeiro, 10 ou, né, gramas ou ml por 90 de tampão. Essa é a 10 a menos 1. Eu pego 1 ml para 9, eu tenho 10 a menos 2. Mais 1 ml para 9, 10 a menos 3. Mais 1 ml para 9, 10 a menos 4. Diluições sucessivas, beleza? E aí eu coloco. A 10 a menos 1, a gente nem acaba nem colocando ela muito para crescer, não, porque ela costuma estar bem concentrada, né? Em bactérias e fungos ali. Está dentro daquele limite, mas para a gente contar em placa de Petri, acima de 300 a gente nem dá para contar, né? Ideal é que seja até menos que 100, mas até 300 aí tem as pessoas que contam na placa grande. Mas é difícil para contar. Em bola, meio de cultura, fica difícil de separar uma colônia da outra, que elas começam a embolar ali. Ok? A 10 a menos 2, a 10 a menos 3, a 10 a menos 4 já começa a facilitar a sua contagem. Claro que quanto mais você diluir, menos bactérias você vai ter, menos produto inicial, né, a amostra você vai ter, menos bactéria e fungo você vai ter, o crescimento fica melhor. Menos crescimento, dá para você contar melhor. Bactérias. Empregar placas de Petri, adicionando a cada placa 1 ml de mistura de amostra, 15 a 20 ml de meio 1, liquefeita a 45 graus Celsius.
Pessoal, colocar o meio de cultura. A gente autoclava o meio de cultura. Ele vem para a gente usar na aula prática. A gente vai colocar ele para... Ele quer fazer de novo ali, né? Para fundir, né? Que é a palavra certa, né? Fundir. Ele está sólido e você tem que torná-lo líquido de novo. Você coloca ele na placa de Petri. Esse processo de fusão ele tem que ser feito lentamente no banho-maria. Às vezes a gente está com pressa, a aula não dá tempo e a gente precisa de... Né, o meio não quer fundir de jeito nenhum, acaba colocando o bico. Só que é o seguinte, pode colocar no bico de Bunsen? Até pode, mas o meio de cultura, se ele for colocado na placa acima de 45 graus Celsius, no bico ele esquenta mais porque está na chama, você vai matar a bactéria e o fungo que estão ali. Então você está influenciando o resultado. Ia crescer mais e você colocou... Parece que está estéril, mas é porque você colocou meio fervendo, você matou tudo que tinha ali. Então não vai crescer, não é porque não tem nada, é porque você fez a técnica incorreta. Colocando um meio de cultura a 90, 80, 100 graus Celsius e matando as amostras, né? As bactérias viáveis, os fungos viáveis que tinha ali. Preparar 2 placas para cada diluição. 10-1, 2, 3 e 4. Incubar 30 a 35 graus Celsius durante os 4 dias que a farmacopeia preconiza. A contagem expressa em unidades formadoras de colônia por ml ou por grama. Por tempo a gente não usa não, tá? Calcular o resultado empregando placas com maior número de colônias sem ultrapassar 300. Como eu falei, acima de 300 você não consegue nem contar. É incontável. Para fungo, a mesma coisa. A diferença é que a gente coloca 1 ml da mistura, 15 a 20 ml do meio 2, liquefeita a 45 graus Celsius, a mesma coisa. E a incubação é 20 a 25 graus Celsius por 7 dias. Então a gente usa 2 estufas. Uma estufa com a temperatura de 30 a 35 para bactéria e uma com a temperatura de 20 a 25 para fungo. Também é medido o resultado apresentado o resultado em unidades formadoras de colônia por grama por ml e placas com até 100. Fungo mistura mais ainda, fica mais difícil ainda para contar, né? Como que eu conto as bactérias ali no final, depois? Como é que eu vou contar? Como é que acontece? Como é que faz isso? Utilizar contador de colônias ou lupa, e aí a gente vai marcando, vira a placa, a gente vai marcando, e depois a gente conta. Né, e faz um cálculo com a média aritmética que multiplica a diluição pelo número. Por exemplo, 1 para 100 é a diluição 10 a menos 2. Cresceu 293 bactérias lá, eu contei. Então, eu vou ter 293 vezes 100, que vai dar 293 vezes 100 é 2,93 vezes 10 a 4, né? Aqui cresceu 100. Então, 10 a menos 2 aqui vai ser 100 vezes 10 a 2. Aqui vai ser 293 vezes 10 a 2. Então, 293 vezes 100, 100 vezes 100, 41 vezes 1000 e 12 vezes 1000. Depois eu vou somar isso tudo aqui e dividir por 4. Né? Que é o número de contagens que eu fiz aqui. Beleza? Beleza? Se o número de colônias em todas as placas for inferior a 20, registrar a contagem correspondente à menor diluição que você fez. Não usar. Se não apresentar colônias, registrar como uma vez a menor. A gente conta quando não dá nada, a gente usa o termo menor que 10. Uma afirma que não tem fungo nem bactéria. Afirma que tem menos que 10. Vocês entenderam isso aqui? Esse cálculo? Ou ficou confuso? Às vezes, em sala de aula, eu estou explicando isso, o povo não entende. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Pode falar de novo. Pode falar de novo? Eu acredito que na prática, né, talvez a gente entenda. Com certeza, na prática vocês vão entender. É porque vocês vão colocar a placa lá, amostra, meio de cultura e incuba. Quando você tira lá 4, 7 dias depois, cresceu fungo e bactéria. Você vai pegar a placa e vai olhar os pontinhos. Ah, eu tenho 100 pontinhos aqui. Quer dizer que cresceu 100, tinha 100 bactérias ali que cresceram em cultura. Formaram as colôniazinhas. Então, você vai contar os 100. Ah, eu tive 100 bactérias aqui que eu contei numa diluição de 1 para 100. Então, eu multiplico os 100 das colônias pelo 100 da diluição. Vai virar quanto? 10.000, que é isso aqui.
Aí, se eu fizer com 4, aqui fez com 4 placas, mas eu posso ter feito com 8, né? Que eu posso ter usado de 10 a menos 1 até a 10 a menos 4. E depois eu somo isso tudo aqui e faço uma média aritmética. Ó. Essa aqui, por exemplo, deu 2,3 vezes 10 a 4. A farmacopeia permite até 10 a 5. Né? Então, para fitoterápico, até 10 a 5. 10 a 3 para bactérias, 10 a 2 para fungos nesses medicamentos aqui. Então, bactéria tem que dar menos que 10 a 3 unidades formadoras de colônia. Fungo tem que dar menos que 10 a 2. Ou seja, bactéria menos que 1000, fungo menos que 100. Beleza? Esse é o padrão lá. Beleza? Método dos tubos múltiplos. Esse aqui é um pouco mais complexo, porque a gente espera baixa densidade bacteriana. Então, preparação das amostras aqui. 10 gramas para 90 ml, a mesma coisa, né? Ou 10 ml, vai dar 10 a menos 1. Amostras líquidas de caldo caseína. E aí nós vamos preparar as diluições sucessivas. 1 para 100, 1 para 1000, a partir da primeira. Você vai pegar 12 tubos contendo caldo de caseína soja. Incubar 30 a 35 graus Celsius por 4 dias, mesma coisa. Positivo. Exame microscópio, formação de gás, se turvou. Determinar o número mais provável de micro-organismos por grama ou ml. E para isso aqui a gente precisa usar uma tabela. Vamos lá, ó, qual que é a tabela? Isso aqui é o jeito que é feito. Em vez de colocar em placa, coloca em tubo. E aí a gente usa essa tabela aqui, chamar de número mais provável. Ok? Cresceu, ó, 100 miligramas ou 0,1 ml por tubo. Não cresceu nada. Esse tubo nada, esse tubo nada. Então, o número mais provável é que eu tenha menos que 3. Agora, ó, se cresceu 3 nesse tubo, 3 nessa sequência de tubo, mais 2 nessa sequência de tubo, eu tenho um número mais provável de 1.100, com limite inferior e superior de 50 para 4.800, entenderam? É um método bem... não tem muita precisão, né? Mas a farmacopeia permite-se, né? Permite que é feito dessa maneira. Ó, limite máximo de aceitação, 5 vezes 10 a 2 ou 5 vezes 10 a 3. Tá? 5 vezes 10 a 2 é para bactéria, 5 vezes 10 a 2 é para fungo, 5 vezes 10 a 3 é para bactéria. Beleza? Beleza? A pesquisa de patógeno, a gente procura salmonela, E. coli. Vai que passou nesses testes aqui. Eu tenho que saber se o número de bactérias que estão ali aprovadas e fungos, se eu não tenho E. coli, salmonela, pseudomonas, estafilococcus, porque são patogênicos. Então, eu posso ter uma quantidade permitida, aceitável, de micro-organismo, desde que eu não tenha bactéria nem fungo patogênico, né? Quais que são os mais comuns aí, ó? Via oral. Bacilos, cereus, enterobacter, cândida, aspergillus. Para via nasal ou respiratória, enterobacter, serratia, klebsiella, cândida, proteus, actinobacter, pseudomonas. Via tópica, serratia, klebsiella, pseudomonas, streptococcus. Via intramamária, né, que são até estéreis, né, porque são injetáveis, né? Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Serratia, Corynebacterium, Klebsiella, Mycoplasma, Enterobacter, Pseudomonas, Citrobacter, Nocardia, Proteus, Cryptococcus, Cândida. E aqui vocês lembrarem, Coccus, Streptococcus, Staphylococcus, Spirillus. Mamária. Intramamária? Aplicação direta na mama. Tá. Punção, aplicação de medicamento direto. Tem mais aqui, né? Pus mamária, tópica, oral, nasal. Tem injetáveis também, mas como os injetáveis são, né, mais controlados, né? Existe tem que ser estéril. Então a gente acaba, se cresceu, a gente já reprova.
Então, a intramamária existe ainda uma aceitação da quantidade de micro-organismos. Os injetáveis não. Então, se eu coloco para crescer injetável e cresce, eu não preciso nem de fazer análise de patógeno, já está reprovado. Entenderam? Não vou pesquisar se tem patógeno, se tem qualquer micro-organismo, já está reprovado. Então, os estéreis são estéreis. Cresceu, está reprovado. Independente se é patógeno ou se não é, né? Beleza? Vamos parar por aqui. Então, até segunda-feira. Nós temos mais uma disciplina. Nós temos tecnologia farmacêutica na segunda-feira. Qualquer coisa, façam contato comigo aí, tá? Bom final de semana para vocês. Abraço. Nos encontramos na nossa próxima aula aí. Joia? Tchau, tchau. Boa noite.